No dia 12 de fevereiro de 2012, a cidade de Londrina presenciou uma grande tragédia, que foi o incêndio do nosso cine-teatro Ouro Verde. Ouro Verde é um emblema, é um edifício, é um patrimônio da cidade de Londrina, do norte do Paraná. Por ali tivemos muitas ações, muitas atividades e faz parte da vida de cada um da sociedade paranaense. Este documentário busca registrar o impacto deste fato e divulgar a importância deste marco de memória londrinense. Em dezembro de 1952, um anúncio divulgado em cartazes espalhados pela cidade, publicado na Folha de Londrina e até mesmo no jornal O Estado de São Paulo, noticiava que a cidade receberia um grande presente de Natal: a inauguração do Cine Ouro Verde. O novo cinema era apresentado como um marco de modernidade, equipado com todos os recursos técnicos dos melhores cinemas da época. Na década de 50, Londrina vivia uma fase de prosperidade, graças às riquezas do cultivo do café e do comércio. Passava por uma urbanização frenética, deixando para trás as casas de madeira, intensificando o uso da alvenaria, com destaque para os primeiros edifícios de grande porte. A cidade buscava de todas as formas se modernizar e, mais que isso, se mostrar como desenvolvida e cosmopolita. No Brasil dos anos 50, o carro e o cinema eram inegáveis símbolos de modernidade. O Cine Ouro Verde e o edifício Autolon, que abrigava uma concessionária Chevrolet nos primeiros pisos e salas comerciais nos demais, foram construídos a partir de uma sociedade formada por Celso Garcia Cid, Ângelo Pesarini e Jordão Santoro, que convidaram os arquitetos Vilanova Artigas e Carlos Castaldi para elaborar o projeto. João Batista Vilanova Artigas nasceu em Curitiba em 1915. Atuou principalmente em São Paulo, onde faleceu em 1985. Depois de Oscar Niemeyer, é o arquiteto brasileiro mais citado e publicado fora do Brasil. Sempre aliou a atividade de arquiteto com a de professor, tendo liderado a formação da FAU, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Em Londrina, projetou também, junto com Castaldi, a estação rodoviária, onde hoje funciona o Museu de Arte de Londrina, e a Casa da Criança, atualmente sede da Secretaria de Cultura. Artigas percebeu as características da cidade quanto à valorização da modernidade. Em depoimento à Folha de Londrina, em 30 de agosto de 1983, assim definiu sua relação com a cidade. Londrina foi para mim um campo de manobra estranho. O espírito audacioso dos pioneiros sugeria uma liberdade de criação que talvez eu não encontrasse em outros locais do país. Os prédios do Autolon e do Cinema Ouro Verde foram concebidos como um conjunto, guardando entre si uma área de circulação e integração, numa solução semelhante à utilizada por Artigas no seu projeto inovador do edifício Louveira, construído em São Paulo em 1946. Esta construção é considerada como o primeiro exemplar da arquitetura moderna de São Paulo. Comparando a planta baixa dos dois prédios, podemos identificar muitas semelhanças. Comparemos agora os desenhos das fachadas. Comparando ainda a foto das fachadas do edifício Louveira e do edifício Autolon, também verificamos semelhanças. No período de 1959 a 1964, o restaurante e confeitaria Calone funcionou nos fundos do espaço situado entre o Autolon e o Ouro Verde, tendo à frente um jardim.
Esta destinação cumpria com a finalidade prevista para aquele local, permitindo uma circulação entre concessionária, restaurante e cinema, ao mesmo tempo em que o jardim era um espaço semipúblico, tão característico dos projetos de Artigas. Sua atual destinação como loja compromete a integração pretendida e a percepção de aspectos fundamentais das construções originais. Na inauguração, em 24 de dezembro de 1952, foi exibido o filme Meu Coração Canta. O jornalista Apolo Teodoro, em crônica publicada pelo portal Planeta Sercontel, informa que na estreia foi exibido também o documentário Londrina, Cidade do Café, do cineasta Arnaldo Sabag. Daí por diante, o Ouro Verde exibiu continuamente grandes produções, tornando-se o cinema mais refinado da cidade, conforme os anúncios periódicos de filmes e de crônicas publicadas na Folha de Londrina. Como ponto de encontro da elite da cidade, apresentava também eventos sociais e espetáculos culturais diversos. Em 1978, o Ouro Verde foi comprado pela UEL, quando estava prestes a transformar-se numa agência bancária. O professor Oscar Alves, ex-reitor da UEL, assim relata estes fatos. Eu já estava no final do meu mandato de reitor, em torno do começo do primeiro semestre de 1978, quando um professor, Cleto de Assis, me comunicou que o Cine Ouro Verde estava sendo vendido naquele dia para o Banco Itaú. Tinha sido vendido por 10 milhões da moeda daquela época, daquele ano, para pagamento à vista. Eram essas as condições da transação comercial. Eu entrei em contato com o ministro da Educação, que era o ministro Ney Braga. Eu disse a ele que o cinema seria demolido, uma obra de valor arquitetônico importante e de valor histórico também, porque foi o Teatro Artigas que o projetou. E ele se prontificou a arrumar os recursos financeiros. Inicialmente, na semana seguinte, ele já me repassou para a universidade cerca de 5 milhões, e depois ele foi governador. Logo a seguir, completou o pagamento dos outros 5 milhões pelo governo do estado. Em 1985, o Ouro Verde foi reformado, transformando-se num cine-teatro. Como os espaços do saguão e foyer também foram utilizados para mostras e exposições, podemos dizer que o Ouro Verde se torna a casa de todas as artes. E é nesta condição que ele se incorpora carinhosamente à memória de gerações de artistas e do público londrinense. Em 1999, o Cine Teatro Ouro Verde foi tombado pelo Conselho Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico do Paraná, o CEPA. As artes plásticas em Londrina devem bastante ao Cine Ouro Verde. Desde a inauguração, quando ele foi passado para a UEL, já foi através de uma exposição de artes plásticas que contemplava um acervo de artistas locais. E desde então, o saguão do Ouro Verde se prestou a uma série de manifestações performáticas, a exposições de artistas locais, de artistas estrangeiros de renome internacional, como, por exemplo, Le Corbusier. O Ouro Verde foi palco
de muitos momentos históricos importantes da música brasileira, com o projeto Pixinguinha, com os festivais, com os projetos concertos matinais, abrigando a própria Ozuel, a Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual de Londrina, concertos memoráveis que também estiveram presentes tanto no Festival de Música como no Filo. A gente pensa no Ouro Verde como um espaço social, cultural, imenso. Eu me lembro de coisas assim incríveis. Nós fizemos uma apresentação no Ouro Verde do Calabar, que é a peça do Rui Guerra e do Chico Buarque. Nós ensaiamos e fizemos aquilo tudo, ficou pronto e veio a resposta da censura proibindo categoricamente, não pode fazer em espaço aberto. Não vai. Vocês podem fazer os seus ensaios no recinto fechado. Vamos fazer o seguinte, todo mundo vai chegando cedo, vai entrando, todo mundo que quer vai entrando, entra por um lado, por outro. Quando encher o teatro, a gente tranca as portas e faz a peça. Acabou que nós fizemos 3 vezes, e as 3 vezes a portas fechadas. E depois, quando amainou-se um pouco esse regime, também nós fomos fazendo os festivais, o Festival Internacional de Londrina, que foi o primeiro festival internacional da América do Sul, gravados. No Ouro Verde nós fizemos conferências, cursos, trouxemos grandes intelectuais, né, além dos brasileiros, o Fernando Peixoto, o Guarnieri, o Boal, dos nossos grandes escritores, teatrólogos e filósofos aqui do país, como trouxemos do exterior. No caso do Ono, por exemplo, uma passagem que é inesquecível, ele se apresentou 2 vezes no Ouro Verde, lotadíssimo Ouro Verde. Muita gente, os japoneses, a colônia japonesa toda. Eu ficava bem na frente da plateia e olhando para a plateia e vendo as pessoas escorrendo lágrimas nos olhos. Eles extasiados, ninguém se movia, era uma coisa extraordinária, uma coisa linda. São coisas que mudam você, que gravam na sua pele, nos seus olhos, na sua pupila, no seu coração, no seu pensamento. A consolidação de festivais como o de teatro, o de música, o de dança. Né? Nós vemos lá a Orquestra Sinfônica como tendo o seu abrigo diário. Nós temos lá a Companhia de Dança tendo feito sua estreia em 93 e tendo caminhado até agora. Não por acaso, a gente escolheu a palavra memória este ano para trabalhar toda a concepção do material gráfico e até da programação do Filo 2012. Isso tem muito a ver com a história do Ouro Verde, porque o que fica do Ouro Verde é a memória. Para mim, o que é mais importante é a memória que eu tenho das coisas que eu vi dentro do Ouro Verde. Lá eu vivi grandes momentos da minha vida dentro da área cultural. Foi lá que pela primeira vez eu pisei num palco como ator. Foi lá que eu comecei, em 2003, a dirigir o Festival Internacional de Londrina. Foi lá que eu vi grandes ídolos interpretando, dançando, cantando. Permaneci lá por 24 anos. Os filmes teriam que ter uma exibição mais ou menos, não menos, inferior a 6 dias. Aí a gente tinha que fazer rapidinho, não podia passar de uns 2 ou 3 dias no máximo, tinha que fazer cada painel daqueles. Eu me lembro de um filme, acho que era Eu Te Amo, parece com a Sônia Braga, que eu pintei ela enorme com um vestido cheio de lantejoulas, todo brilhante, muito bonito. Apenas alguns eu fotografei, né? Aí eu apagava eles com tinta branca e fazia outro em cima. Sempre refazendo. Olha, eu me acostumei, mas era doloroso, viu? Puxa vida, tinha alguns que dava dó, viu? Não dá para explicar. Mas enfim, a gente tinha que fazer aquilo. Eu digo com orgulho que eu acho que foi a minha melhor escola. Me tornei um
um exímio preparador de cores, sabe? De chegar às tonalidades praticamente quase que exatas do que se pedia na reprodução. Acho que foi a melhor escola que eu tive até hoje, melhor que a faculdade. O Teatro Ouro Verde para mim é como se fosse a extensão da minha casa. Eu e todos os funcionários do teatro gostamos muito de lá. Antigamente lá também tinha cinema. Quando reformaram o Teatro Ouro Verde, o cinema não pôde continuar no teatro. Ele foi inaugurado como o velho cinema novo. E realmente isso não aconteceu, ficou só como teatro. Vários filmes também, como um muito importante que eu achei que passou no Teatro Ouro Verde foi Rapisódia em Agosto e Farinelli, O Castrado, que é um dos filmes que eu mais gostei até hoje, tem até o cartaz do Farinelli comigo. Tomara que ele fique igual ele era antigamente, né? Porque o Teatro Ouro Verde ele era o quê? Um teatro de poltronas marrons de madeira. O piso era carpê vinho forte, né? Tinha cortinas em volta. O meu sonho é que o Ouro Verde tenha carpê vinho novamente. Nós temos, dentro dos nossos festivais que ocorrem em Londrina, que são os grandes festivais reconhecidos nacionalmente, como o Filo, o Festival de Música e o Festival de Dança, todos eles promovidos e realizados pela Universidade Estadual de Londrina, nós temos no Cine Teatro Ouro Verde um grande ponto de apoio e de encontro. Um encontro não só do ponto de vista artístico, cultural, mas também e fundamentalmente como um apoio pedagógico à formação de novas pessoas, de novos estudantes, de novos profissionais. Com certeza, Londrina e o cidadão londrinense verá este espaço sendo devolvido à cidade de Londrina. A comissão da reconstrução do Cine Teatro Ouro Verde, ela foi instituída pela nossa reitora, Nádina, e ela é de fundamental importância no sentido de agregar profissionais de diferentes áreas do conhecimento, tanto da área de arquitetura, quanto do patrimônio histórico, quanto da área de artes, para poder estar monitorando esse novo momento de reconstrução do teatro, que requer um cuidado com o patrimônio histórico, mas ao mesmo tempo também voltando os olhos para o futuro, para um espaço que possa atender às necessidades da cultura, da arte, para os próximos 50, 60 anos aí, que nós vamos ter aí um teatro com possibilidade de uma caixa cênica que atenda às concepções estéticas do século XXI. Estamos fazendo várias ações no sentido de entregar para a cidade de Londrina, porque não é somente para a universidade, mas para a cidade de Londrina e região, o nosso novo Cine Teatro Universitário Ouro Verde em melhores condições, adequado às novas tecnologias, às novas normas de construção civil. Precisamos continuar com o apoio de toda a comunidade, de toda a sociedade, para que esta luta seja conjunta, construída coletivamente, e vamos juntos na inauguração do nosso Cine Teatro Universitário Ouro Verde. Tem sido surpreendente a mobilização da cidade de Londrina em favor da reconstrução do Ouro Verde. Como no mito de Fênix, a aparente morte se revela como a esperança de um renascer, como o prenúncio de uma nova fase em que o Ouro Verde continuará sendo o espaço da criatividade, da alegria e do encontro de todos e todas as artes.